Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Comitê Olímpico de Portugal e à nossa conferência de hoje, que tem como tema os atletas e a otimização do rendimento em contexto de elevada competitividade. E vai ser conduzida, como sempre, superiormente pelo professor José Soares, que tenho aqui à minha direita. Antes ainda de o apresentar, dar um cumprimento muito especial a todos os participantes que marcam presença também neste momento, um agradecimento grande. Hoje em dia, poder juntar tanta gente para uma conferência vai começando a ser cada vez mais difícil e mais raro, e efetivamente também não é para menos, e que audiência temos hoje também entre nós. O professor José Soares é subejamente conhecido por todos. Não é necessário fazer grandes apresentações, ainda assim há que cumprir os mínimos protocolares, eu diria assim, para utilizar uma gíria mais desportiva. O professor José Soares é professor catedrático de Fisiologia da Universidade do Porto, como todos saberão, e destacou-se naturalmente nas áreas da docência, da investigação e também em contextos de intervenção distintos, diversos, desde a área desportiva, do exercício, até aos contextos empresariais. É um orador de excelência, como todos também reconhecemos, e é daquelas pessoas que têm o dom de tornar simples as coisas complexas. E por isso, desde a atividade física até ao contexto empresarial, foi sempre capaz de tornar os seus conceitos da fisiologia e torná-los entendíveis para todos, até em contextos e em situações tão diversas e tão distantes da própria fisiologia, do exercício da fisiologia humana. É um apaixonado pela performance humana e julgo que hoje na nossa apresentação vamos ter a oportunidade de o testemunhar. E na conferência de hoje, os atletas e a otimização do rendimento em contextos de elevada competitividade. Professor, nós estamos ansiosos por ouvi-lo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E o palco é todo seu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer. É claro que estes agradecimentos são sempre muitas vezes formais, fazem parte daquilo que é a boa educação. Mas eu particularmente fico muito sensível pelo Presidente me ter convidado para estar aqui. Acho que é a primeira vez, tive um belo Cicerone a mostrar-me as instalações. Mas para além disso, estar junto de treinadores, de atletas, dirigentes olímpicos que eu vejo e de quem sou ídolo, já tirei aqui umas selfies. Se me permites, Presidente José Manuel, fiquei muito sensibilizado com o convite. Não sou frequentemente convidado para coisas muito institucionais e, portanto, tenho muito gosto e muito orgulho em estar aqui e digo-vos isto do fundo do coração. Não estou a dizer porque, e tal, é agradável, muito obrigado e tal. Pronto, adorei ter o convite, fiquei excitadíssimo, respondi-te não sei quantas vezes, trocamos de tema não sei quantas vezes, porque fiquei de facto sensibilizado e nem sequer achei que tivesse muita coisa interessante para vos contar. Bem, dado que alguns conhecem, outros conhecem menos, particularmente algumas atividades que eu tenho feito mais nos últimos anos, e é um pouco sobre isso que eu venho aqui falar, fazendo assim uma história muito rápida da minha vida. Eu sou professor, de facto, na Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, enfim, colaboro com a Faculdade de Medicina, dou aulas na Porto Business School também, e também já dei aulas na Faculdade de Nutrição, mas digamos que a Faculdade de Desporto é a minha casa-mãe, com muito orgulho. Fiz a minha, eu posso passar isto rápido, que a minha mulher não nem podia ver este slide, que a minha mulher não tem medo de ratos, tem fobia, portanto fazia aí uma apoplexia rápida. Mas eu sempre fiz muita investigação animal, fiz o meu trajeto, fiz o meu doutoramento sobre uma coisa interessantíssima, que é a microcirculação, no músculo esquelético, que basicamente não serve para nada. A única em 200 e tal páginas, na altura tínhamos que entregar 30 exemplares, em 200 e tal páginas, a única coisa que tinha jeito era num quadro, era uma linha e ela estava enganada. Faltava multiplicar por 100, portanto tive que ir lá à noite pôr coisinhas, porque a única coisa que eu acho que teria assim algum interesse, eu estava errada. Portanto, sempre me dediquei muito à investigação básica também.
O que aconteceu depois é que eu comecei a perceber que estava um bocadinho no novelo que não conseguia deslindar, ou seja, a minha atividade estava para além de outras coisas, eu gostava de fazer outras coisas e queria fundamentalmente aprender. E eu comecei a perceber, e começou para mim a ser até um grande desgosto, perceber que muitas vezes o modelo animal que eu utilizei durante muitos anos, que não se aplicava, havia muitas limitações, há muitas limitações à investigação animal trazido para o homem, para o ser humano, de uma forma geral, tem muitas limitações, muito mais do que aquelas que eu pensava, e portanto comecei a ficar um bocadinho desiludido e quis começar a aprender. E quis começar a aprender com aqueles que eu chamo os fazedores, ou seja, com as pessoas que fazem, estão aqui muitos desses, dos que fazem acontecer, que muitas vezes estão longe das universidades, estão longe da investigação, estão longe dos laboratórios, mas que são, para mim, muitas vezes um exemplo, uma referência e são um motivo de orgulho. Eu estava a dizer que tenho na minha memória presente quando, seja o Gomes Pereira, mas estou-me a lembrar agora do João Paulo quando desfilou enquanto treinador nos Jogos Olímpicos. Eu sentia quase que me metia as lágrimas aos olhos ter visto um colega naquelas circunstâncias que eu adorava ter, infelizmente nunca tive, já estive no Campeonato do Mundo, mas nunca tive nos Jogos Olímpicos e acho que também não vou estar. E portanto, eu sempre tive muito orgulho naquilo que as pessoas fazem, sempre percebi muito bem, acho que percebi muito bem o que era a performance e sempre fui de facto um apaixonado por isso. Estive no futebol muito envolvido mesmo. Depois segui um conselho do Carlos Queiroz que diz que ele parece que não aprendeu, porque apesar de tudo não está no futebol, mas ele dizia que quando se está muito tempo no futebol fica-se com a cabeça como uma bola e portanto uma bola no sentido esférico do termo, utilizando a terminologia do futebol. Mas portanto eu estive talvez das piores representações que Portugal teve, portanto eu faço parte dessa, do Coreia, Japão, mas depois também fui campeão nacional no Boa Vista. Nem tudo é desgraças na minha vida. Lembro-me que fui muito criticado por andar assim, depois tive um cascola na cabeça na universidade, um professor catedrático, cascola na cabeça e tal. Estou a ver esta dificuldade que eu tenho às vezes de me integrar e portanto sempre estive muito ligado e sempre gostei muito. Depois estive na natação, enfim, tive de facto muitas experiências com atletas, que era aquilo que eu gostava. Depois em 2013 eu li um artigo muito interessante cujo título é este: Cancelled Fatigue and Exercise Physiology, System Oncologist, e comecei a perceber que também às vezes o desporto me cansava um bocadinho e estar a minha atividade profissional muito ligada, ou seja, começa um jogo, começa uma competição e a nossa atividade profissional, a nossa qualidade profissional fica às vezes nas mãos de pessoas. E nós ficamos ali à espera, a coisa corre mal, tristeza, decepção, como estávamos há pouco, estava ali a falar o José Uva, que ficou em 20º no mundo, que decepção, que tristeza. Um jornalista, aquelas coisas de jornalistas, apetece perguntar, desculpe, mas ser como jornalista, em que lugar é que está no mundo? Nem haveria escala. E portanto comecei-me a interessar e pensei assim, se calhar eu posso também ser útil em outras coisas. Este artigo abriu umas portas a uma outra área que me interessou muito, que foi o exercício em doentes oncológicos. Talvez das coisas mais giras que eu tenha feito foi ter orientado um doutoramento e estimulado um colega, que é o Eduardo, que alguns de vocês conhecem, hoje é o fisiologista do Porto de Futebol, foi campeão nacional de remo, foi treinador de atletas olímpicos, é um rapaz excepcional e fez um trabalho verdadeiramente excepcional e entusiasmou muito isto. Depois disso eu achei que o desporto, sabem que na minha perspectiva, eu acho que nós muitas vezes vendemos muito mal o exercício, de uma forma geral. Eu sei que isto é uma casa de desporto, mas o exercício de uma forma geral e o desporto de uma forma geral, vendemos-lo mal. O desporto tem um potencial que não há mais nenhuma atividade, que não há mais nenhuma atividade que tenha, depois podíamos falar sobre isso, não há mais nenhuma atividade humana que tenha o potencial que o desporto e o exercício têm, e particularmente nestes casos. Ou seja, das coisas mais interessantes que eu tenha feito, talvez tenha sido isto, ter feito um programa que agora também já está na Fundação Champalimau, de exercícios para mulheres com cancro da mama. Depois fizemos um programa de exercício clínico para doentes, não é para doentes. Eu lembro perfeitamente da primeira reunião que tive com a direção, com os diretores da CUF. Ele disse, está bem, mas isso parece reabilitação cardíaca, a fisiatria dizia que isto para fazer fisioterapia. Eu disse, não, isto é um coadjuvante terapêutico, isto não é exercício terapêutico, é um coadjuvante terapêutico. E lembro-me que houve uma primeira resistência, e lembro-me de uma senhora que tinha uma insuficiência cardíaca
que foi enviado pelo cardiologista. Eu estava no meu gabinete, era eu que fazia a avaliação. Chamámos a senhora nunca mais chegava. A senhora perdeu-se pelo caminho. Fui lá ver, a senhora vinha, coitada, a andar como eu estou hoje, não é? Também a andar assim muito devagar e tal, uma limitação funcional enorme. 15 dias depois eu mandei um videozinho ao cardiologista a mostrar como a senhora conseguia subir, fazia isto, não é? Subia e descia, que era uma coisa... Ele nem queria acreditar, nessa altura pensava que era um TikTok, na altura não havia, mas, ou seja, isto tem um potencial, e eu entusiasmei-me imenso por isso, e eu acho que é uma área com enorme potencial. Simplesmente, eu sou um tipo com uma sorte incrível na minha vida, pessoal e profissional. E então, ajusta-se muito a este conceito do serendipity. Tudo me acontece de bem. Ou seja, eu encontro pessoas, isto vem com base numa lenda do Ceilão, em que os príncipes caminhavam e sem nada preparado encontravam pessoas e aquilo acabava por resultar em coisas positivas. Na minha vida isso tem acontecido sistematicamente. Se puserem serendipity no Google, vão dar a um pub em Nova Iorque, não é esse? Mas é isto, eu sempre acontece. Então eu estava um dia na praia, em 2008, um amigo meu apresentou-me a outro amigo, e que era, nessa altura ele era um partner da Deloitte, e disse: José Soares, você gosta destas coisas, a performance, as nossas reuniões são muito chatas, podia lá ir um dia falar sobre isso, e tal. Nada de team building, não tenho nada contra isso, mas nem de liderança, nem motivação, muito menos felicidade, vamos ser felizes e tal, não sou nada disso, sou professor de Fisiologia, é isso que eu faço, e fui. E para mim foi uma experiência incrível. Isto foi em 2008, foi a minha primeira experiência no mundo corporativo, no mundo das empresas, e perceber que também nós, vocês, não, claro que o que é habitual é convidar um Zé Uva, um atleta qualquer, o José Rodrigo, o que seja, ir a uma empresa falar sobre quê? Motivação, resiliência, perseverança. Nós temos muito mais para explicar, nós temos muito mais para ensinar, e aquilo que eu faço hoje em empresas é contrariar um pouco isto que as pessoas em que o mundo vive. Vivemos como se fosse numa roda dentada, com uma forma de trabalhar completamente disfuncional. Eu, como trabalho muito com consultoras, é uma coisa completamente disfuncional. A forma como as pessoas trabalham nunca se falou tanto do well-being, agora não é? People first, aquelas tretas todas, people first, mas leva-los com um e-mail às 3 da manhã. E, portanto, este tipo de ambiente altamente disfuncional, eu percebi que isto é exatamente a mesma coisa. É muito engraçado. Porque aquilo que nós chamamos overtraining, nas empresas chama-se burnout. E é muito engraçado porque é exatamente a mesma coisa. Não é diferente, é diferente, é exatamente igual. Aliás, nós temos uma coisa até melhor, nós temos overreaching, que nas empresas se poderá chamar, na linguagem de quem está nas organizações, chama estou debaixo d'água ou estou queimado. Mas que, como um atleta, fica uma semana a descansar, a recuperar, e na semana seguinte vem treinar exatamente como um desportivo. Só que na área corporativa não existe essa designação. Nós temos overreaching, eles não têm. Mas isto é exatamente igual. O que acontece é muito parecido. Então eu percebi que, na realidade, aquilo que nós fazíamos, ou aquilo que nós fazemos com atletas, pode ser perfeitamente passado para estas pessoas. Ajudá-los a ser mais performantes, ajudá-los a ser como atletas, ajudá-los a conseguirem ser mais produtivos, fazerem melhor as coisas, sem terem que arruinar a saúde, sem terem que desequilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, e comecei a fazer isso. E mais engraçado, sabem o que é que eu percebi? É que isto é meu, eu vou mostrar algumas coisas minhas, isto é meu, porque sabem porquê? Eu gosto de experimentar. Raramente me vão ouvir falar de alguma coisa que eu nunca experimentei. Não sei o quê, tomaste, não sei. Eu tomo tudo para experimentar, faço às vezes coisas, tenho sensores de glicemia, ando sempre com coisa, ou upos, Isto é, estão a ver, isto é uma coisa que vocês vão ver no final, vai acontecer isto, que é, isto é uma coisa que se chama stage performance, ou seja, eu tive um impacto de 15%, então nem a minha frequência cardíaca, numa coisa parecida com o que eu estou a fazer agora. Nossa, isto é um treino. Ou seja, nós a trabalharmos intelectualmente, eu agora não estou a levantar, para além de não conseguir mexer quase, não estou a levantar pesos. Só que o impacto fisiológico é rigorosamente o mesmo. Vem desde aqui até aqui. E, às vezes, mais para baixo. Mas, ou seja, é muito interessante perceber que nós, na realidade, somos muito parecidos. Eu utilizo muito cortisol como não quero aborrecer-vos com coisas de fisiologia, mas eu utilizo muito cortisol. O cortisol é uma das principais hormonas de stress, e utilizo o cortisol salivar, que é de facto a melhor forma de medir o ritmo circadiano, porque o cortisol varia ao longo do dia. Eu utilizo em atletas, como utilizo em pessoas que estão nas empresas. E o resultado normal tem que ser este, que é, de manhã, o valor verde é o mínimo, o vermelho é o máximo,
o azul é da pessoa com quem eu estou a falar, e portanto isto é assim, isto é uma curva assim, é de manhã, cabin crew, 5 minutes to take off, nós levantamos, no final do dia, cabin crew, 10 minutes for landing, take your seats, e a malta para. O que é que acontece na vida das organizações? É isto, basicamente. O que eu encontro é muito isto. Pessoas que, à noite, nós estamos a estragar completamente, a destruir completamente o nosso ritmo circadiano. E os atletas experimentam isso. A quantidade de asneiras que nós já fizemos, mesmo do ponto de vista olímpico, em mais preparações do ponto de vista do que são viagens com ritmos circadianos completamente diferentes, e coisas até relativamente recentes, e é incrível como, na realidade, nós, e eu acho que é um dos grandes problemas que nós estamos a ter na saúde, é não respeitarmos muito este ritmo circadiano. Isto é muitíssimo habitual. E nós, os atletas, temos coisas destas. É muito interessante que é o tipo que acorda de manhã e que não consegue, não tem energia para fazer as coisas, está cansado, não está para aturar o treinador, está sempre com má cara, estão a ver que faz assim com o sobre-olho franzido, é uma belíssima... A grande vantagem de ser professor de Fisiologia, a minha mulher, quando acorda assim, nunca está chateada comigo, está com o cortisol baixo ou está com a TSH alterada. Que é sempre uma vantagem de ser professor de Fisiologia. Ou seja, e depois vejam uma coisa que acontece também, isto é, um jovem emergente do bordo de uma empresa que todos vocês conhecem, com 38 anos, com uma testosterona livre de 5.21. 5.21 dele tem uma testosterona mais ou menos de um tipo de 80 anos. A testosterona total está mais ou menos, mas a testosterona total não é bioativa, portanto não interessa. É testosterona livre, 5.21. É impressionante. E agora, reparem, dizem assim, para nós, estamos aqui atletas, a testosterona é importante, do ponto de vista do desenvolvimento muscular, da potência muscular, da força, mas é muito importante para uma pessoa que está no escritório. Eu faço o exercício fundamentalmente porque eu tenho 64 anos e a minha testosterona começa a ir por ali abaixo. Eu quero continuar a ter... Porque a disfunção erétil resolve-se. O problema não, a sério, o sex drive é uma coisa que toda a gente se preocupa, obviamente, mas isso resolve-se. O problema é eu quero ser proativo, quero ter memória, não quero estar a olhar para o balão, quero fazer coisas, quero aceitar convites quando me fazem, quero continuar a trabalhar, e isso é decisivo. O problema é que nos atletas, quando nós treinamos demais, ou nas pessoas, quando trabalham demais, acontece rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, o perfil é muitíssimo parecido. E, portanto, eu quando comecei a trabalhar nesta área, pensei que tinha descoberto uma grande coisa. Pensei assim, mas esta gente que está nas organizações são atletas. O que é que se espera de um tipo, do presidente de um banco, que chega lá ensonado de manhã, não é? Que não lhe apeteça fazer nada, que vai para uma reunião e a dormir, que vai fazer uma reunião ao Médio Oriente e adormece à meia da tarde. Ou seja, é muito engraçado que eu pensei que tinha descoberto uma grande coisa. Quando estudei um bocadinho mais, percebi que, por exemplo, que a Johnson & Johnson, da famosa vacina, já tinha uma coisa que se chama Corporate Athlete, ou seja, o atleta corporativo, com base exatamente em pessoas que estão lá, como o Zé, como outra pessoa, como o João Paulo, como treinadores de alto nível, que estão a treinar pessoas do mundo das organizações. É uma coisa impressionante. E é isso que eu faço. Eu não faço mais nada. Eu só faço isso. Então, talvez das coisas mais giras que eu fiz até hoje, mais para além dos meus filhos, obviamente, foi ter, na Deloitte, criamos um programa. E vejam como isto é engraçado, como nós não aproveitamos isto. A Deloitte, se há empresa ortodoxa, clássica, que nem sequer é muito conhecida por... estão a ver, não tipo, agora não dá que estou a fazer mindfulness, não estão a ver, aquilo é sempre a abrir. E nós criamos um programa para vender, que se chama Fuel. É um programa interessantíssimo, depois no café podemos falar um bocadinho sobre isso, se quiserem. É um programa interessantíssimo, que tem variáveis. Nós olhamos para variáveis comportamentais, algumas, obviamente, porque... Vejam como isto é engraçado. Vejam como as organizações têm evoluído. Sabem quem é que faz parte desta equipa? O principal. Faz parte eu. Faz parte um ex-comandante das Forças Especiais, especialista em contra-espionagem, especialista em área comportamental, faz parte uma médica, e depois gente da IT, ou seja, gente completamente com formações completamente diferentes, psicólogos, gente completamente diferente. Então é muito interessante. Eu sou responsável sou scientific lead da parte de desenvolvimento de uma coisa que eu adorava que nós conseguíssemos fazer na área da saúde. Era um sonho que eu tenho, que nunca se vai concretizar, mas gostava muito de fazer para a área do desporto, que é um índice de performance, que é um tipo acordar e dizer assim, eu de 0 a 100, hoje estou a 80. Não é readiness. Não, readiness tem 2 ou 3 variáveis. É uma coisa que inclui
no mínimo, este índice de performance que nós criamos tem à volta de 20 variáveis diferentes. Então é muito interessante, estão a ver, como é que nós vamos buscar aos desportistas, às pessoas de alto desempenho, coisas deste género. E é de tal maneira, vejam como é engraçado, é de tal maneira que, por exemplo, eu neste momento tenho um programa na Porto Business School, que até tem algum sucesso, cujo tema é performance individual e das equipas. Mas eu não falo nem liderança, nem motivação, nem na felicidade, nem nessas coisas. Não, o que eu faço é fisiologia. Faço análise de cortisol aos alunos, etc. É muito interessante perceber como nós temos aqui um caminho para andar. E o que eu faço tenho feito cada vez em mais empresas, cada vez em mais áreas, cada vez as pessoas estão mais interessadas nisto e, na realidade, para além do Serendipity, de eu terem estes encontros, tenho sorte. E então, no meio disto, comecei a explorar uma área nova que para mim tem sido uma descoberta impressionante, que foi um dia um tipo convidou-me, gostava que fosse visitar uma coisa onde eu trabalho, que é o Motor and Sport Institute em Madrid, que é especializado em desenvolvimento de carros de competição e agora motos também, e tem um centro de bioperformance, etc. Eu lá fui. Aquilo foi uma coisa, para mim, é facto, tem a mais alta tecnologia nas mais diferentes áreas, mas particularmente na nossa área, tem tecnologia sofisticadíssima. Para mim foi uma experiência, depois tem uma vantagem, que é desenvolvimento de equipamento específico, porque eles têm muitos engenheiros mecânicos. Tem muitos engenheiros mecânicos, portanto, para mim foi uma experiência interessantíssima. Começamos a interessar cada vez mais, tem um exemplo, começamos a interessar cada vez mais pela função cognitiva, que é uma coisa que eu acho que nós temos muito para explorar nos atletas. Isto é, wearables em que nós conseguimos ver quais são as ondas cerebrais que estão a ser mais utilizadas ou não. Depois começar a trabalhar em áreas que nós próprios desenvolvemos no sentido, só para parar isto, só para falar de uma coisa engraçada. Eu tive uma experiência muito interessante. O que este tipo estava a fazer era multitasking, portanto, estão a ver, ele está exatamente como se fosse um cockpit, tem toda a telemetria do simulador, o banco é o dele, etc. E nós fizemos uma coisa engraçada. Eu tive um programa, vejam isto, tive um programa com um banco, obviamente não vou dizer qual, um banco, e o board, fomos fazer uma experiência, fomos para lá, fazer uma coisa muito engraçada, não vale a pena detalhar, mas quisemos mostrar uma coisa, que as pessoas têm a mania de fazer multitasking. E um deles, particularmente, uma das pessoas, era especialista em mercados financeiros. Então sabem aquelas coisas, simplesmente, compra, vende, eu faço e eu aconteço. Então o quê? Ok, vamos fazer aquilo que nós fazemos aos pilotos. Ou seja, atletas, eu chamo atletas cognitivos, porque de facto têm uma componente física grande, mas têm uma componente cognitiva muito elevada. E foi muito interessante, sabem uma coisa, ele tinha que responder a umas determinadas perguntas, numa determinada altura, o miúdo que estava lá, o professor lá que estava a fazer com ele, eu estou velhote, estou com uma mão pai, era um rapaz da minha idade, 88 anos, mas o miúdo que estava a falar com ele disse assim, professor, já não tive mais nada, cheguei ao fim, tive que lhe perguntar o nome, que ele não acertava uma coisa, a ver se ele acertava uma pergunta, como é que se chama? Ele nem sabia como é que se chamava. Ou seja, é muito interessante olhar para estas coisas e começar a perceber o que está por trás e daquilo que nós podemos utilizar em diferentes áreas, em tipos que de facto são diferentes e que nós temos muito para aprender. Nós temos muito para aprender com toda a gente. Eu, quando fui para o futebol, percebi que o futebol tinha muito a aprender com o handball. Quando estive na seleção de handball, percebi que o handball tinha imenso a aprender com o futebol. Eu, quando cheguei à natação, não é? Pensei, ora, onde é que é o balneário do Futebol Clube Porto? Eu fiz logo uma figurinha, mas que balneário do Futebol Clube Porto? Ou seja, nós muitas vezes, se cruzarmos áreas, o que acontece é que o atletismo fala com o atletismo, a esgrima fala com a esgrima, a natação fala com a natação, e se nós cruzarmos áreas, e na realidade tem sido uma experiência para mim interessantíssima trabalhar com pessoas, pode passar um bocadinho mais baixo, com pessoas que têm uma capacidade, por exemplo, não é uma pessoa que eu gosto muito, Marco Marques, como já sabem, mas, por exemplo, só poluição, saberem em que sítio, qual é o circuito, só passando o dedo perceber qual é o circuito em questão, ou saber na Fórmula 1, ou seja, são tipos que têm, e não falham uma, e isto, por exemplo, deixem-me só passar para trás, isto é uma coisa muito interessante, sabem o que é? Esta miúda é uma piloto, é piloto neste momento mais rápida do mundo, e tem uma coisa, está a fazer um teste de multitasking, mas isto não é pisa no vermelho ou no amarelo, não. É no azul 1, porque podem surgir 3 azuis e é só para clicar no que tem 1.
É difícil, é uma das tais coisas que nós simplificamos, o homem nem o nome conseguia dizer. Só que ela está a fazer uma coisa engraçada, e vocês tentem ouvir, que é ela está a fazer isto e a dizer ao mesmo tempo o último circuito que fez de cabeça. Eu vou pôr atrás só para vocês ouvirem. É engraçadíssimo, não interessa, mas acredito no que eu estou a dizer. Ela estava a desenvolver uma característica que é, por um lado, aquilo que se chama o pensamento dissociativo e, portanto, temos tanto a aprender em tantas áreas. Depois nestas coisas comecei a trabalhar com o Miguel Oliveira e depois, numa sorte enorme, convidaram-me para apoiar uma equipa que fez a primeira viagem privada à Estação Espacial Internacional. Vai sair agora, isto é da Axiom Space, portanto há duas grandes empresas privadas, como vocês sabem, é a SpaceX do Elon Musk e depois esta Axiom, as outras SpaceX é só ir e vir e reconversão de foguetes. Estes vão para a Estação Espacial Internacional, há a tentativa de reorganizar a Estação Espacial Internacional. Foi uma experiência para mim incrível. Deixem-me só contar aqui num segundo uma coisa que me aconteceu, que foi, eu vou-me sentar aqui, peço desculpa. Foi muito interessante porque eles estavam na Estação Espacial Internacional e fizeram uma conferência de imprensa para Madrid. E vejam a minha sorte. No meio daquilo, as pessoas estavam envolvidas, nós estávamos a apoiar mais o comandante, e eles já estavam há 6 dias ou qualquer coisa assim, e disseram assim, vamos fazer uma ligação. Sabem aquela coisa, eu tudo nervoso, vai ligar jornalistas e tal. E assim, olha, estivemos a ver, és tu que vais fazer uma pergunta. E a pergunta era, em inglês, 6 palavras. Era do género, como é que estás a sentir aí desde que começaste? A pergunta tinha que ser aprovada por eles, eu sabia o que é que ele ia responder, ele sabia o que é que eu ia perguntar. Eu, mesmo assim, não consegui, percebem? Comecei a ler, comecei a tremer, não conseguia ver, eu pensei assim, que figurinha, não vou conseguir ler. Acabei de ler, fui para trás, comecei a chorar, porque eu pensei assim, eu, Zé Manuel Soares, a falar para o espaço, isto é uma coisa que nunca me aconteceu na vida. Então é muito engraçado que aprendi uma coisa incrível, como é que eles conseguem treinar uma coisa. Sabem que naquela fase em que eles estão sentados, eu acho que vou participar agora na terceira expedição, e em princípio vou ao lançamento, a esta, e é muito engraçado porque naquela fase em que eles estão assim mais ou menos deitados, estão a ver à espera, às vezes adormecem. Eu estava a ver pelo YouTube em direto, eu estava nervoso, a ver se aquela porcaria explodia. E eles adormeciam. E depois, quando estavam lá, eu tinha acesso aos dados, dormiam com passarinhos. É uma coisa engraçada. Sabem porque eles dormem muito bem? Estava um dos astronautas a explicar. Porque não tem gravidade. Então, estar estar assim, estão sempre bem, estão sempre confortáveis e dormem muitíssimo bem. Esta já foi feita a seleção para a AX3. E agora vejam, isto foi na AX2, estão comandando. Deixem-me só mostrar uma coisa. Vejam como nós aprendemos com pequenas coisas nas diferentes áreas. Ele vai sair da cápsula, estiveram 8 dias, 10 dias, e vai sair da cápsula e ele vai dizer o comentador vai dizer uma coisa engraçada, que o comandante é o último a sair, e ele vai dizer, até nestes temas de liderança, etc. Vocês conhecem aquele livro que é o líder é o último a comer, digamos assim. Mas vejam como é engraçado. One of my favorite phrases is leaders eat last. Make sure everybody else goes first, and it's just great to see that. Isto é cápsula. Vejam como é que um tipo sai daqueles dias só. Pronto, isto não interessa. O que interessa é que é interessantíssimo como nós podemos aprender com estas pessoas, como estas pessoas nos podem ensinar algumas coisas, como as forças especiais é uma área que me interessa muito. Eu tive uma experiência interessantíssima de colocar um piloto numa situação de treino com forças especiais, mas uma coisa extremamente intensa, até com algum grau de perigosidade. E é incrível, por exemplo, como nós temos imenso a aprender com as forças especiais. Olha, talvez o melhor livro que li de treino e de alimentação e de suplementação, talvez o melhor livro é um livro dos SEALs, que é classificado, mas é um livro dos SEALs norte-americanos sobre treino. É uma coisa impressionante. Eu não sei se já vos aconteceu ler livros com tipos assim, quem me dera ter feito isto, quem me dera ter lido isto há mais tempo. É inacreditável porque está tudo muito bem escrito, eles são todos eles têm regras para tudo, então tem sido uma experiência engraçada. E mesmo isto que vocês estão a ver, que é o que é que uma pessoa tem que aprender com isto? Sabe, uma coisa engraçadíssima. Convidaram para participar num projeto engraçadíssimo que era
tentar aprender com um pit stop, trazer para uma sala de reanimação. É uma coisa muitíssimo interessante, porque na realidade nós às vezes pensamos que está tudo bem treinado, mas não está. Talvez das coisas mais incríveis seja fazer um pit stop e demorar 2 segundos. Isso significa um treino, uma perfeição, uma resiliência, uma capacidade de repetição que pode ser altamente inspiradora para todos nós. E, portanto, eu sempre tive neste processo de aprendizagem, acho que os atletas podem ser importantíssimos para nós aprendermos. A investigação que se vai fazendo, eu tenho muitas vezes algumas dúvidas sobre aquilo que temos feito. Eu vinha um bocadinho a conversar com o João Paulo sobre isso. Eu acho que muitas vezes a investigação está muito longe daquilo que é a realidade do treino. A investigação, muitas vezes, tem regras. Eu vou-vos dar um exemplo. O Eduardo Oliveira fez aquele trabalho com as mulheres com cancro da mama. O resultado final foi melhoria da qualidade de vida, melhoria da resistência cardiorrespiratória. Não sei se o Gomes Pereira até fez parte do júri, já não lembro. Bem, do ponto de vista social, do ponto de vista muscular, não conseguimos publicar um artigo. Sabem porquê? Porque a amostra era extremamente heterogénea. Mas não é bom. Não é bom uma pessoa estar melhor, mais forte, mais... Agora, qual é o problema? É que a amostra tinha pessoas de 38 anos que tinham feito hormonoterapia, outras quimioterapia, outras esvaziamento axilar, ou seja, não conseguimos arranjar e as revistas não aceitavam. Qual é a melhor forma? Fazerem ratos. Pronto, são todos iguais, comem tudo o que nós queremos, só que depois a transferência desse conhecimento para o resto, às vezes, para aquilo que acontece nas nossas vidas, às vezes não é completamente... Não é útil, perdemos muito tempo. E, portanto, por um lado, eu acho que a ciência básica é importante. Eu cada vez estou mais nesta área da ciência aplicada. Acho que nós muitas vezes estamos longe a fazer coisas em condições laboratoriais que estão muito longe. Estávamos há pouco a falar sobre a componente mental dos atletas, que a parte física é importante, mas a componente mental é importante. Eu vou só dar aqui assim, alguns exemplos práticos da minha experiência, de como às vezes, e eu já tenho falado muitas vezes também com o Zé Gomes Pereira, que também, para além de ser um conhecedor, um médico, um fisiologista, uma pessoa que conhece, tem a experiência e muitas vezes um tipo diz assim, já desabafamos algumas vezes, isto apetece-me deitar o livro fora, porque isto não explica absolutamente nada. Em primeiro lugar, uma coisa que é interessante é que nós muitas vezes fazemos regras para modalidades com implicações completamente diferentes. Às vezes não temos a mais pequena ideia das coisas. Não temos. Achamos que é exatamente a mesma coisa. Eu vou-vos dar um exemplo engraçado que é a glicemia. Todos nós gostamos daquela curvinha muito direitinha, etc. E quando olhamos para isto é horrível, subir, descer, e tal, pá. Eu há cerca de... Não tem mal dizer isto, tenho autorização do Miguel Oliveira para dizer isto, mas antes da pandemia comecei a pensar que a atividade física dele, de um piloto, é uma atividade física muito, muito estranha, porque aquilo, reparem, eu gosto de ver os comentadores, vai a 160 batimentos por minuto. Isso que é que interessa isso? Mas a malta depois pega naqueles 160, transfere para a bicicleta e faz a 160 como se aquele 160 fosse do esforço cardiorrespiratório que ele está a fazer e não de um esforço fundamentalmente adrenérgico. Então eu percebi que de facto alguma coisa não estava muito bem. E começamos a medir na altura a glicemia. Na altura não havia o Libre Link Up, que é a possibilidade de eu ver à distância o que acontecia, e então tivemos com a Abbott, fizemos uma coisa engraçada, que é eu registar-me, não podem dizer isto a ninguém, mas registar-me como se estivesse a viver em Espanha para fazer o download na altura. O download da aplicação para poder ter acesso e, portanto, ele metia o telefone dele e eu sabia qual era o resultado. Então, vejam às vezes as asneiras que nós dizemos. A banana é um alimento espetacular para os atletas, potássio, magnésio, índice glicémico, pá. Olhem isto. Ele está com aquilo, não é ele, não é aquilo, é uma fotografia que eu tirei. Eu consigo ter pela nuvem, consigo ter acesso ao que ele está a fazer e eu digo, mando-lhe assim, percebeste este 190? E digo-lhe, às vezes acontece, diz ele, fogo, comi uma banana, depois uma sandes com farinha aqui no lounge e pimba. Ou seja, ele tem 190 com uma banana. Vocês mostram isto a qualquer ele é diabético. Ou seja, depois começou a haver uma coisa, como eu sou todo tech, e por isso é que eu vim buscar ali o telefone, vocês devem ter dito, este tipo é maluco, vai buscar o telefone ali. Agora, já há algum tempo, começou-se a desenvolver atividades para medir a glicemia de forma contínua.
permanente, que alguns de vocês conhecem, mas que veio trazer aqui uma quantidade de dados, neste momento tenho 101, veio trazer aqui uma quantidade de dados interessantíssima que ninguém tinha acesso. Isto veio revolucionar completamente, ainda agora recomendo um livro giro. Desculpem, eu até me canso eu próprio a falar-me. Um livro giríssimo se chama Hot Life e vinha a dizer uma coisa muito interessante, saiu agora mesmo, no Peter Attia, e vinha a dizer que, de facto, os medidores contínuos da glicemia, mas contínuos, live, não é pôr o telefone, live, vão revolucionar completamente, inclusive, o tratamento da diabetes. E se vocês olharem para aqui, não é? Vocês olham... Esqueçam aqueles números que estão em cima, porque foi quando eu fiz o print screen. Mas veem curvas completamente diferentes. Uma curva que não é má, uma curva quase a chegar aos 200. E sabem de que é isto? Sono de boa qualidade versus sono de má qualidade. Ou seja, isto é glicemia do mesmo pequeno almoço, exatamente a mesma coisa, depois de um sono mau e depois de um sono bom. Vejam o impacto que o sono tem num atleta de alto nível. Olham para isto e olham para aquilo e dizem, sabem o que é aquilo? Impacto do relaxamento. Eu sei fazer relaxamento, não sou... Estão a perceber? Sei fazer técnicas de relaxamento, qualquer um de nós sabe fazer. Técnicas de relaxamento. Vejam o impacto que tem, eu só baixar a minha atividade simpática relativamente à regulação da glicemia. Eu pergunto, quantas vezes é que temos consciência disto quando vamos para uma prova, ou quando vamos fazer o que quer que seja, um treino, o que quer que seja. Olham para isto, sabem o que é isto? Impacto do stress, só stress, e depois a forma como eu vou resolvendo o meu problema. Mas, ou seja, estão a ver ali aquele coisinho mudo, eu depois começo a baixar. Ainda ontem estava na cama, jantei, com a Lena, pegámos com aquelas palérmias de marido e mulher. Olha, mas vou descansar que eu estou com dor de cabeça e tal. Fui para a cama, comecei a ler e a ver a minha glicemia por ali abaixo. É incrível o impacto que a componente parasimpática tem sobre a glicemia. Mas é muito interessante, e agora se eu olhar para aquilo, vocês olham para aquilo, estão a ver? Quanto é que tem? Acima de 250. Sabem o que é? Hiperglicemia final do jogo de futebol, de seleção nacional. Não é? É Abbott, não é um aparelhinho, estão a perceber que um tipo comprou já ia dizer uma brincadeira, não se pode, num sítio qualquer, barato. Não, é Abbott, que é o equipamento de referência de tratamento da diabetes. Sabem o que é isto? 229 e depois uma hipoglicemia reativa. Sabem o que é? Hiperglicemia após treino intenso em jejum. Hipoglicemia reativa a seguir. Mas é intenso, de facto. Intenso. Não foi uma brincadeira. Foi um café, água e um treino intenso. 229. Sabem o que é isto? Subidas e descidas. É incrível. Para mim, a glicemia passou a ser... Eu não vos quero a você com isto. Só quero dizer é que há muitas coisas que nós temos que aprender e deitar os livros fora, alguns... Metaforicamente, obviamente. Não estamos na noite de cristal. Mas é, metaforicamente, muito daquilo que esta malta sabe e que tem a percepção das coisas, olha e vê, pela cara, está branco. Por exemplo, ainda agora, neste fim de semana, um piloto, não foi piloto, mas uma pessoa que estava a trabalhar com ele, mandou uma fotografia assim, ele está branco. Estão a ver aquela sensação? Ele está branco. Olha essa água, ele está a fazer hiponatremia. É uma coisa incrível. Ou seja, isto são subidas e descidas. Eu a subir, isto é meu, eu a subir, estão a ver? Eu a subir e depois a descer. Eu depois a subir e depois a descer. Então estão a ver que nestas áreas todas há imensas coisas que nós temos que aprender. Por exemplo, uma das coisas que a mim me chocava, sabem o que era? Era nós que temos a obrigação de saber lidar com o jet lag. Já percebi que muitas vezes não lidamos. Vamos, como eu muitas vezes digo, no Porto há uma coisa que se chama o C da Pedra, que é uma romaria para o C da Pedra. Nós, às vezes, seleções, vamos dizer isto, e vamos dizer, isto é verdade, isto é como quem vai para o C da Pedra. Há seleções que vão como quem vai para o C da Pedra. Gastam uma fortuna, não se preocupam com nada, preocupam-se com coisas que não se deviam preocupar, e esta parte do jet lag é decisiva. E então, mas o que acontece é que também há malta de empresas que vai, e a primeira pessoa com quem eu trabalhei sobre isto, até hoje faz parte do governo, e foi muito engraçado porque o que é que acontecia? Ali ia para zonas muito longínquas, com climas muito agrestes, e a única coisa que ele se preocupava era ir em first class, não era business é para os pobres, first class. Não, de resto, mais nada. O que é que ele dizia? O problema é que eu chego lá e de tarde estou a dormir e à noite parece uma coruja, não consigo dormir. Então, porquê é que nós não utilizamos a mesma coisa que utilizamos para os atletas? Porquê é que não utilizamos
na área corporativa. Por isso é que nós temos uma preocupação enorme, por exemplo, nos pilotos, porque é decisivo, porque no desporto normal pode correr mal, pronto, tipo bem triste. Mas o que acontece é que nestes esportes pode acontecer, é uma questão de vida ou de morte. Mesmo as questões sexuais, eu vou-vos dizer aqui uma coisa engraçada, todos nós estamos muito habituados a preparar as coisas, nós temos muito cuidado, como é que vamos preparar isto? Ainda agora isto foi das 24 horas de Le Mans, tínhamos um piloto, fizemos uma coisa giríssima que foi, já agora passar para aqui, foi uma coisa giríssima que foi, levamos o piloto ao simulador às 3 horas da manhã, só para ver como é que ele reagia. Estão a ver? Acordá-lo, né? E fomos para o simulador e pôr, lá está o tal wearable, na cabeça e ver como é que ele reagia quando tinha que ser chamado para pilotar no stint dele. Portanto, há uma quantidade de coisas, e quando estamos a falar, por exemplo, do ponto de vista sexual, muitas vezes eu pergunto-me a mim próprio, mas tem lógica, não tem? Podem ter relações sexuais, podem ter orgasmos, podem não ter, tudo isso acaba por contar em que fase ciclo-ovulatória que os atletas têm. Para mim, enquanto piloto de pessoas, e vocês... Porquê que isto é assim de vez em quando? Enquanto vocês que estão, como estávamos há pouco a falar, o recorde do mundo, como eu agora estava ali a ver, não é? É uma coisinha assim, ou pode ser um centésimo de segundo, e é um ano de trabalho que vai à vida. Nós não podemos ignorar algumas das coisas. Claro que não é o treinador que tem que fazer isso. O treinador tem mais em que pensar, mas tem que ter essas informações. E portanto, nós olhamos muitas vezes para isto, para a glicemia e tal. Olhem, sabem o que é aquilo? Relações sexuais. A glicemia, vejam lá a normalidade, que é nós andarmos a medir a glicemia durante as relações sexuais. Mas vejam o que acontece. Vejam, uma hiperglicemia aqui e depois por aqui abaixo. Estão a ver? Fica quase hipoglicémica a seguir. Ou seja, é muito interessante perceber que, na realidade, hoje, aquilo que nós vamos aprendendo com os atletas, aquilo que nós vamos aprendendo em diferentes áreas, e muito particularmente agora mais recentemente a genética. Por exemplo, vou-vos dar eu não sou um grande fã dos perfis genéticos, até porque os perfis genéticos bons, que dizem aquilo que nós queremos saber e que nos interessa, são muito caros. Os outros dizer, deve optar por gorduras não trans, não utilizar sal, pronto. Isso toda a gente sabe, não é preciso fazer testes genéticos. Ou as intolerâncias alimentares, não é? Que o tipo praticamente não pode comer. E portanto, um teste genético bem feito, com boa qualidade, com NSPs, etc., acaba por ser muito interessante. Eu vou-vos dar um exemplo engraçado, que é este, que é, toda a gente fala, deve-se tomar café, não se deve tomar café, quanto tempo antes do café, depende do café, pá. Eu pergunto, mas como é que o atleta... Claro que não tem hipótese, não tem pergunta, como é que tu te sentes? Gostas de café, não sentes? Não faço bem digestão, mas se calhar não era pior fazer, etc. Nós nos pilotos 24 horas, fazemos análise a um gene, que é aquele CYP1A2, que é o gene que está relacionado com o metabolismo do café. Porquê? Porque eu lembro-me do meu sogro que eu acho que ele tomava café para dormir. E há malta que toma café depois do almoço já não dorme. Ora, num piloto 24 horas, vocês estão a ver o problema que é. Um tipo dá um café e ele depois fica a noite inteira, às 5 horas da manhã tem que ser acordado, ele ainda está acordado, já vai para o carro cansado. Ou seja, muitas vezes nós não temos a mais pequena noção do que temos e hoje temos tecnologia para isso. E, portanto, mesmo este tema, que é um tema que eu gosto muito, que é o tema da temperatura, porque nos automóveis, nas motos, a temperatura é um fator decisivo. É uma coisa que nós muitas vezes também parece que nos esquecemos. Cada vez mais, se vocês virem agora, cada vez mais os pilotos têm muito cuidado com isso, têm muito cuidado em arrefecer. Uma das áreas importantíssimas de arrefecimento é o core. Isto já é num estado quase de hipertermia. Aqui é o Miguel com o pai a pôr na zona da nuca, porque é uma zona que dá conforto, mas ele tem a outra placa na zona do core. Ainda agora, vocês viram o que aconteceu nesta prova na Índia, neste último fim de semana. Vocês viram o que aconteceu ao Roy Martin, vejam ele a chegar. A cara dele de sofrimento, ele nem sequer foi dar a volta seguinte, e encurtaram a corrida em 3 voltas. Ele depois até ficou confuso. Zé, depois teve que ser o médico do circuito a ter que o ajudar.
Ele estava completamente confuso. Ou seja, cada vez mais estes temas que parecem ser... Sabem, todos vocês conhecem os ganhos subliminares, não é? Quer dizer, na realidade, nós, quando chegamos a uma fase, como estamos aqui a falar no Comitê Olímpico, em que temos atletas candidatos a medalhas ou apuramentos, ou recordes, o que quer que seja, tudo acaba por contar. E reparem como é engraçado que, inclusivamente, por exemplo, o calor tem um impacto enormíssimo, não é só no ponto de vista fisiológico, no volume sistólico, ou na fração de injeção, ou o que quer que seja, tem, inclusivamente, na componente cognitiva. Portanto, é uma área cada vez que me interesso mais, cada vez me interesso mais em perceber aquilo que cada atleta precisa para beber. Há uns que precisam de beber umas coisas, há outros que precisam de beber outras. Hoje há tecnologia super simples para se tratar desses assuntos. O velho combor continua a funcionar. O Zé de certeza que já viu ali uma hematúria marcada de proteinúria de um piloto. Ou seja, é muito interessante perceber como é que nós depois conseguimos ajudar. Agora, quanto mais elementos nós tivermos, maior é a probabilidade de errarmos menos. Não quer dizer que ajude. E são muitas coisas. Há muitas coisas que nós podemos fazer. Não quer dizer que não façam. Não estou a dizer que ninguém faz e que eu descobri a pólvora. Estou a dizer é aquilo que eu faço e qual é a minha experiência. E aquilo que eu, na fisiologia, enquanto professor de fisiologia, aprendi e que não se aplica. Não se aplica. E particularmente este tema da recuperação, eu não consigo perceber como é que a recuperação, sendo uma parte tão importante, ainda para mais hoje com wearables, extremamente rigorosos, há gente, não é, são extremamente rigorosos. Por exemplo, a UPA ou a Ring tem um coeficiente de correlação para o sono clínico de cerca de 0,97%. É uma 0,97%. Tem sensores, tem algoritmos verdadeiramente excepcionais, algoritmos de inteligência artificial que permitem saber como é que o atleta está. Claro que há atletas, por exemplo, já me aconteceu num piloto ter que tirar, porque começa a aproximar a competição, começa a ver que não está a recuperar e começa a ficar preocupado com isso, perceber o que é que está a impactar, aquilo, por exemplo, é meu, o emotional state, depende, o que é, por exemplo, eu, se estiver muito bem disposto, a minha recuperação melhora em 6%, se eu tomar uma pastilha para dormir, isto ao fim do mês, por exemplo, quando eu faço quando estou desmotivado ou quando treino demasiado, a minha recuperação fica impactada, mas é necessário saber isto com algum detalhe, e muito particularmente, e cada vez começamos a preocupar mais com isso, está aqui o Sidónio, que pode dar a sua opinião sobre este tema, que é o tema, de facto, da capacidade de relaxar. Na realidade, cada vez mais nós utilizamos técnicas que permitem aperceber-se, porque uma coisa é o que o tipo diz, outra coisa é muitas vezes o que nós estamos a sentir. E, portanto, nos pilotos nós utilizamos muito wearables para avaliar as áreas do cérebro que estão a ser estimuladas. Cada vez utilizamos mais técnicas de biofeedback para relaxamento que funcionam muitíssimo bem. É incrível. Eu acho que tenho alguma capacidade de relaxamento que fui treinando, mas é incrível quando eu me comparo com algum piloto, porque reparem, muitas vezes o que acontece é que, por um lado, precisamos de excitar, por outro lado, precisamos de acalmar. Ele está como um louco e vai entrar para o carro e é melhor calm down, não é? E então, as técnicas de biofeedback funcionam muitíssimo bem. Hoje há equipamentos fantásticos, muito simples. Cada vez mais utilizamos a inteligência artificial, a realidade aumentada. Cada vez, eu acho, aquele que está ali é um tipo que foi campeão do mundo de Fórmula E no ano passado. Ou seja, eu acho que nós temos hoje um conjunto de conhecimentos que vêm das mais diferentes áreas, e aqui a minha mensagem, se é que isto tem mensagem, não sei se tem mensagem, se vocês já estão fartos de me ouvir, mas que é perceber que nós temos todos tanto que aprender uns com os outros, que os livros ajudam, que a investigação é decisiva, que aquilo que nós estudamos é importantíssima, mas aquilo que eu chamo os fazedores é muito importante. E perceber o que é que as pessoas fazem, e perceber o que é que nós podemos dar um bocadinho mais, o que é que podemos dar. Eu lembro-me de um treinador de futebol que me dizia assim: professor, mas isso... Esse treinador era muito esperto, mas depois também tinha uma coisa engraçada que já vos vou contar, uma coisa que aconteceu com ele. Ele disse assim, mas isso que dá para aí 0,1%? Eu disse, eu não sei calcular, mas sei lá, acho que sim, mais do que isso até ele. Então quero. Mas depois foi capaz de dizer uma coisa. Nós fazíamos, vejam lá, há não sei quantos anos, tu sabes, que eu estou a falar aqui, vamos ver. Comecei a fazer batidos proteicos. Ninguém falava disso, era com banana, então... E então, só que quando começamos a fazer, a equipa começou a perder. Mas nós fazemos o batido depois. E o treinador nos dizia, vamos ter que mudar isto. Disse, mas vamos ter que mudar isto porquê?
nunca mais ganhamos, fizemos isto. Mas eu disse, olha uma coisa, mas isto é depois do jogo. Deixá-lo. É preciso mudar alguma coisa. Mas ao menos mudar alguma coisa dos agentes. Ou seja, isto para dizer o seguinte, que muitas vezes nós pensamos que muito disto depende muito de dinheiro. É claro que é preciso dinheiro, mas muitas vezes nós não colocamos o dinheiro no sítio certo. Gastamos-lo de uma forma desadequada, não planeamos as coisas de uma forma adequada. E para finalizar, porque já viram que eu estou aqui com canadianas, numa circunstância... Não, eu não vim fazer um grande sacrifício, até ver se vocês vão... claro que eu vou pagar isto, não é? Amanhã vou fazer o que penso e vamos ver como é que vai estar o meu tornozelo. Mas eu vim aqui com muito gosto, não conseguia deixar de vir, porque ele disse, não faz sentido nenhum, meteste agora no avião, canadianos, vais estar com o pé, tens que estar com o pé ao alto, etc. Pronto, eu já estou mesmo a terminar. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiz umas caminhadas em 3 dias e meio. O último dia foi no sábado, mas a média foi mais ou menos 7.500 calorias para um idoso de 64 anos, é obra. Ali está 7.865. O resultado foi este. Estão a ver que é uma bela biomecânica. Estão a ver, o João Paulo, não pode haver melhor do que isto. Ou seja, no sábado estava a andar assim e a pensar que tinha que vir cá falar. Depois o meu pé ficou assim, acabei aqui, agora estou assim. E agora o que eu mais... Cheguei a casa, fast food, comfort food, precisava de me acalmar, pus umas canadianas, pareço um atrasado mental, mas foi o que foi. Olha, muito obrigado pela vossa atenção e muitas felicidades para vocês, para Paris. Está bem? Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, eu. Muito obrigado, foi efetivamente mais uma brilhante preleção do professor José Soares, um privilégio para o Comitê Olímpico de Portugal tê-lo connosco. A sério. Nesta ocasião, e aproveito também para informar que esta é uma conferência de abertura de um ciclo de 4 conferências no total, as 3 restantes serão online e teremos também o prazer de vos fazer chegar essa informação. Em primeiro lugar, já no próximo dia 4, vamos ter o Dr. Gomes Pereira, nosso diretor de Medicina Desportiva, que vai falar sobre a parte de medicina do atleta viajante, muito na sequência também daquilo que foi transmitido pelo professor José Soares. Depois, no dia 11, teremos o professor João Paulo Vilas Boas para nos falar do impacto que pode ter a biomecânica naquilo que é a performance desportiva, neste caso, nos atletas de alto rendimento. E depois fecharemos no dia 17 com o professor Sidónio Serpa para falar também sobre a importância da psicologia do desporto nesta área. E por isso convido desde já todos a participarem nas próximas conferências, que serão, como já disse, online, e esta é a conferência de abertura deste mesmo ciclo. Professor, ainda antes de passar a palavra, e vamos ter a oportunidade também de dar a palavra e também da nossa audiência poder colocar as suas questões, dar nota de 2 questões que colocou e que gostava também de lhe colocar e de as entrecruzar. Porventura, o fator ou o mote desta sua apresentação, porventura, poderia ser que cada área disciplinar, que cada modalidade, que cada área de performance humana tem muito a aprender com as restantes. E depois também disse no início que vendemos mal o exercício e o desporto. Pode haver aqui um cruzamento entre isto. O que é que o desporto tem a aprender? Porque já sabemos o que é que nós do desporto sabemos o que é que podemos ensinar aos outros. O que é que o desporto tem mais a aprender para podermos contrariar isto que disse no início, de que vendemos mal o exercício e o desporto? Nós, para vendermos bem, temos de ter a consciência do que estamos a vender. E eu acho às vezes que nos falta a consciência de que o desporto pode ser importante para saltar 15 metros, ou 16 ou 17, fazer 9 segundos nos 100 metros, ou o que quer que seja. Pode ser isso, mas vai muito para além disso. E nós temos que ter a consciência de que o desporto, de facto, encerra em si próprio características que são ímpares. Eu vou-lhe dar um exemplo engraçado nas escolas, por exemplo. Eu fiquei revoltadíssimo, eu lembro-me, o João Paulo Conceição assistiu um debate que houve na minha faculdade, quando foi lá, a propósito do desporto deixar de contar para
para a nota. Foi lá um presidente de uma associação de pais e ele disse que era relativamente ignorante no assunto, mas que ia dar uma opinião, como sempre, tipo consultor, eu não sei, mas passo a explicar. E eu, de facto, depois disse-lhe, não, eu tenho que reconhecer que o senhor é uma pessoa de palavra, porque, de facto, é um ignorante. Não percebo nada disto. E o que acontece é que, repare, que disciplina é que... Vamos pensar numa coisa que hoje se fala muito do ponto de vista do recrutamento das pessoas nas organizações, que são chamados soft skills. Que disciplina na escola há que melhor resolva problemas e estimule problemas de trabalho em equipa, liderança, resiliência, motivação, capacidade de ultrapassar as dificuldades? Para que a educação física? Isto tem um potencial, para além de que depois pode ajudar os diabéticos. Claro que não vai, como havia esta ideia peregrina de tratar a obesidade infantil com a educação física nas escolas. Não é por aí. Mas tem um potencial, e, por exemplo, relativamente aos doentes. Nós temos um potencial, e hoje cada vez se encontram mais aquilo que se chama as miocinas, que tem um impacto que é incomensurável, não há nada que tenha este impacto. E, portanto, nós muitas vezes vendemos só por uma parte que é mais imediata, que é aquela que eu mostrei, que é tipo saltar, ou correr, ou fazer, e do próprio desporto, eu próprio nessa reunião, lembro-me dessa reunião na CUF, é que as pessoas... Sim, havia um tipo, lembro-me de um gastroenterologista que já estava contra. No fim já estava a dizer, eu vou ser o primeiro, um gastroenterologista que tem para aí 120 de perímetro abdominal. Mas isto para dizer que o desporto encerra em si qualidades e características ímpares. E, portanto, nós para vendermos temos que o conhecer bem. E se conhecermos bem, nós conseguimos vender. Agora, se nós não conhecermos bem o nosso produto, é impressionante. Muito obrigado. Bom, eu deixaria então a palavra à nossa assistência. Estou seguro que são muitas as questões que quererão colocar ao professor José Soares e apenas pediria para se identificarem e depois colocarem a questão que acharem conveniente. Não, está obrigado. Sei que nestas questões muitas das vezes há algum constrangimento de ser o primeiro, mas seguramente que vai haver questões de sobra. Está toda a gente, Anthony, fazer o coffee break ou fazer uma pergunta. A avaliação custo-benefício. Muito bem. Ainda não temos ninguém. Não, o João Paulo Bessa. João Paulo, antes de começar, sabe onde a última vez que nos encontramos? Num restaurante para em Monte Gordo, não se lembra de mim, não é? Mas eu conhecia-o bem, comer uma... Lembra-se? Lembro. Pronto, que maravilha, está a ver? E já falamos mais que uma vez de outras Sim. coisas. Yeah. Agradeço-lhe a sua comunicação. Isto ainda encontra uma ideia que eu defendo há muito, que nós, treinadores, andamos afastados do avanço que o mundo tem e continuamos a fazer as mesmas coisas desde sempre e não temos a capacidade de nos ultrapassar e perceber outras coisas. Deu aqui uma data de exemplos que eu pensava assim, se eu tivesse alguém ao meu lado para fazer estas coisas com a equipe de rugby, provavelmente nós conseguimos outros resultados de um ponto de vista da estabilidade da própria equipe. Isso pareceu muito interessante. Outra coisa muito interessante foi quando falou aí do relaxamento. Nós utilizamos mal o relaxamento. Nós, no intervalo, fazemos um relaxamento péssimo. Como é que se faz esse relaxamento no intervalo? Nós entramos dentro do balneário e damos 3 gritos a dizer vocês estão uma porcaria, não estão a jogar nada, vejam lá se acordam, aquelas coisas do costume. E isso não vai relaxar ninguém. Ora bem, se a vantagem do relaxamento são aquelas que mostrou, ora bem, então a equipe vai ficar melhor se os seus jogadores puderem relaxar. Ela vai entrar na segunda parte, digamos assim, vai entrar melhor, vai perceber algumas coisas que pode fazer e que não tinha feito. Passou-se rigorosamente o contrário com a equipe de rugby no sábado, em que levou
um banho de gritos no intervalo dos dois treinadores, são eles que os dizem nos jornais, e passou a jogar melhor. Na primeira parte foi um desastre, na segunda foi bastante melhor. As razões não são diretamente essas, há razões estratégicas do jogo que levaram também a esta melhoria por culpa dos georgianos. Mas, portanto, estas coisas são muito interessantes e havia que desenvolver isto mais em termos de os treinadores que hoje têm que ser encartados, têm que ter coisas, têm que ter uma série de coisas, tem que ser, não é qualquer um que chega e é para treinador, e todas estas coisas não se falam nunca em lado nenhum. As federações não estão preparadas para falar com os seus treinadores sobre esta matéria e, portanto, o que eu pedia era que encontrássemos uma forma de transmitir estes dados, estes conceitos, para que isto passasse a ser uma forma de conhecimento dos treinadores. Muito obrigado. E eu é que agradeço a sua contribuição. Muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigadíssimo. O Dr. Gomes Pereira está aqui à frente. Em primeiro lugar, quero... Gomes, espera só um bocadinho pelo microfone. Não, mas a tua voz é tão importante que tem que ser bem ouvida. Em primeiro lugar, quero saudar o meu colega e amigo José Soares e felicitar a palestra que deu. Há aspectos muito curiosos, poderíamos ficar aqui imenso tempo a falar, mas eu vou referir-me a um ponto que me pareceu interessante e gostava de conhecer a opinião sobre isso. Em relação à glicémia, e a glicémia tem uma potencialidade grande na monitorização até pelas variações da glicémia, mas hoje em dia não faz muito sentido analisarmos a glicémia sem olhar para a insulina. Até que ponto nós poderíamos explicar e tirar conclusões se a glicémia não fosse analisada individualmente e pudesse ser conjugada com a insulina? A pergunta que eu coloco tem uma razão de ser. É que a diabetes tipo 2 hoje em dia, e o José Soares sabe isso, e sabe isso melhor que eu, se calhar, é uma doença crónica, mas que tem remissão. E é algo muito recente, não tem mais de 1 ano e meio, este conceito, que os diabetologistas em reunião emitiram um consenso que não há cura para a diabetes tipo 2, mas pode haver remissão. E essa remissão só é possível quando o exercício está presente, o que é um aspecto incrível, muito importante relativamente à prescrição do exercício. E depois há outro aspecto, é que a diabetes tipo 2, para se instalar, pode levar 10 anos. Um indivíduo durante 10 anos tem glicémias normais e se não mede a insulina, não percebe que está a entrar numa zona de cada vez de maior risco. Porquê? Porque ele vai aumentando a insulina e a glicémia vai se mantendo normal porque a insulina vai subindo, até que entra num ponto de ruptura. Eu não estou aqui a querer ensinar nada a ninguém, eu só quero é colocar esta questão. Será importante associarmos a insulina? Vamos ver, é decisivo. É decisivo. A única diferença é que tu a insulina medes quase do ponto de vista, diria, crónico, se tem uma hiperinsulinemia ou não, se tem uma insulina muito baixa. Eu cada vez olho mais, temos um amigo como o Jaime, que é louco pela insulina, não é? A glicemia a glicemia contínua é, em primeiro lugar, eu quando estou com um atleta, tenho as análises dele, a insulina faz sempre parte, a hemoglobina glicada também, mas pronto, estamos a falar de atletas onde a hemoglobina glicada não é assim tão importante. Mas a insulina é, por causa também do seu fator, da sua componente anabólica, etc. Mas aqui, a glicemia só é interessante para tu doseares. Percebes? Já sabes que ele tem, imagina, tem 7 ou 15 ou 30 de insulina. É hipo ou hiper, o que quer que seja. Pronto, isso é uma coisa para tu tratares enquanto médico. Eu, enquanto fisiologista, não sei, agora também a gente é fisiologista, não interessa. Eu olho e digo assim, pá, vais ter que comer qualquer coisa, pá. Ou não, olha, tu já reparaste, vê o teu padrão, porque depois depende do padrão. Vamos ver. É normal que um atleta tenha 260 a seguir um jogo de futebol. Estás a ver? E ela, a pessoa não é futebol feminino, não é diabética, nem sequer tem uma hipoinsulinemia. Percebes? Ou seja, a glicemia serve para isto. Agora o que é que nós vamos fazer a seguir? O que é que nós vamos fazer antes? E tu repara, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu comia os meus cereais.
todos, pá, aquela coisa com nozes, gasto uma pipa de massa com as sementes. E a malta agora também exagera, que eu tenho um gastroenterologista que agora diz que quando vai fazer colonoscopias que parece que está a fazer galinhas, porque não são solúveis, depois não se consegue ver nada. Mas então, eu, cereais integrais, vamos esperar, sabes qual é a conclusão que eu chego? Amido. Então, eu se puser uma colher, 30 gramas de proteína a seguir, está a ver? A proteína whey, hidrolisada, tem uma glicemia incrível. É boa, sobe, estabilizada e começa a descer. Começa a caminhar, vou para a faculdade, começa a descer. Eu tiro a proteína, pim, lá em cima. Ou seja, o que eu quero dizer é que isto é... Gomes Pereira, tu foste fomos um bocadinho os dois, porque nós somos os decanos disto, não é? Da fisiologia, tu eras no Lisboa, era no Porto. Dos polares, etc. A experiência que eu tenho, e acho que já tenho bastante experiência com a glicemia contínua, é melhor que a frequência cardíaca, para a intensidade de esforço, para a recuperação, para o doze. Eu não consigo perceber como é que se podem fazer dietas sem isto. Há 4 horas, agora come 2 horas antes. 2 horas antes vai ver o que vai acontecer. Percebes? O problema é que o nosso corpo é tão bem feito, e lá está, se ele tiver a sua insulina normal, ele vai resolver mais ou menos aquilo. O que é que nós estamos a falar? De pequenos detalhes, não é? Um tipo não pode entrar para uma moto com 65. Claro que ele vai aguentar-se, vai buscar ao fígado, estás a perceber? Pronto, e aquilo vai dar. Agora, não vai dar para resolver meio segundo, é imenso. 30 milésimos. Portanto, respondendo, insulina, decisivo, não é possível olhar para isto sem olhar para a insulina, mas depois isto é uma coisa... vou usar espera, vou-te dar uma coisa engraçada que nunca mais te lembravas. Tu disseste uma coisa engraçada uma vez a propósitos polares. São quantas rotações? Nem te lembras. São quantas rotações? Eu fixei, decorei. Quantas rotações? Isto é um quantas rotações. Só que mais sofisticado. Mas sim, tens de ter a razão. A questão que nós colocamos em relação à insulina é óbvio que é muito mais difícil de medir do que a glicémia. Daqui... E eu acho que isto é importante para os atletas, até que ponto nós não estamos enganados. Ou seja, o músculo que produz miocinas, que regula o metabolismo, que tem órgãos-alvo, etc., até que ponto nós não estamos enganados, pensamos na insulina, mas já há aí picos de variação da glicémia que têm a ver com aspectos adrenérgicos e têm a ver com outros fatores. Claro. Portanto, era só é isso que é espetacular, percebes? É que eu olho e digo assim, estamos enganados. Estamos enganados, 250, tu olhavas, parecia-te um doente, com 250 o que é que tu ias fazer? Mandavas fazer uma hemoglobina glicada, um teste de tolerância à glicose e está aqui uma diabetes tipo 2 escondida. Percebes? Ou seja, é isso. Acho que disseste tudo. Nós estamos enganados. E temos técnicas hoje para tentar resolver isso. De qualquer forma, estou completamente de acordo contigo e eu só fiz a pergunta porque numa audiência destas não estavam a colocar perguntas e ficava mal. Mas repara, Gomes Pereira. Sendo amigos há tanto tempo. Claro, eu sei. Ele até fica zangado comigo. Não fico nada. Gomes Pereira, mas agora pergunta, quanta gente daqui é que tem exames regulares de insulina? Atletas. Ou que tem testosterona livre, ou que tem estradiol, ou que tem TSH, ou quem tem DFSH. Mas essa questão da testosterona livre... Vamos falar dos dois, senão a malta fica zangada. A testosterona livre, um indivíduo fatigado, com sobrecarga de treino, em overreaching, nós sabemos que a relação cortisol-testosterona, a testosterona livre baixa, fisiologicamente, e o que eu vou dizer é uma heresia, isto é quase criminoso. Fisiologicamente e clinicamente, se o indivíduo tem uma baixa da testosterona livre e se ele não consegue produzir endogenamente, qual é a solução para o pôr saudável? Tem que recuperar. Claro. Vamos esperar, mas isso é preciso a medir. Agora a malta, eu olho para ele, eu sei, eu vejo, eu consigo. Pá. Meu amigo, faça uma análise. Percebes? Aquele tipo que tinha aquela testosterona livre que eu te mostrei 5 pontos tal, eu dizia assim, mas eu faço, eu aconteço. Então o senhor lagarto, que tem o testosterona muito baixo. Agora, o humano não é. E eu pergunto, quantos é que vamos para provas internacionais importantíssimas e temos um screening completo? E tu ainda vais ter tempo, se calhar, de ajudar. Se fizerem com tempo, vais ter tempo de ajudar. Mas ele tem que treinar. Meu amigo, mas olha, isto vai dar asneira. Obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado.
Já temos mais alguém inscrito? João Paulo Bessa, de novo? É só para dizer que o Senhor da Pedra é em Miramar, não é no Porto. E eu lá Senhor da Pedra em Miramar, exatamente. Senhor da Pedra. eu andei toda a vida à volta. Sim, claro, Senhor da Pedra, claro. Aquela igreja tão bonita, tem toda a razão. Então não é? Compara bater por cima e ela entrou lá dentro. Muito bem. Quem é o próximo candidato? Já abrimos as hostilidades, portanto, neste momento já será bem mais fácil e seguramente... Está aqui uma pessoa. Miguel Candeias. Eu sou dos que escreve que o 25º foi mau. Portanto, concordo consigo que a ignorância entre modalidades dos atletas em relação aos outros e dos treinadores é enorme. Eu, durante anos, tive a oportunidade de viajar e estar até 20 e tal dias com eles, e eles não sabem nada do que é que os outros treinam e têm inveja, às vezes, de modalidades das outras, e é impressionante a ignorância. E falo de dirigentes, treinadores, atletas, do mais simples treino, de como é que treinam e as diferenças até de qualificações e das provas e das exigências. Mas, e totalmente de acordo. Queria perguntar que dificuldades é que tem, porque deu aqui muitos casos, se bem que passou pelo futebol, deu aqui muitos casos de desporto individual. Mas quando tem uma equipa é completamente diferente. Como é que consegue trabalhar com uma equipa e conseguir o rendimento e o estudo que quer? E mesmo falando do intervalo do descanso, porque o descanso para um não é o descanso para outros. E é engraçado, até às vezes dentro da modalidade, há certas modalidades que eles são muito individuais. Eles são capazes de estar num campeonato, num sítio qualquer, e vão passear sozinhos, porque é a forma deles. E há modalidades onde isso não acontece, eles só saem em grupos. Mas do seu trabalho, qual é, por certeza que a equipa coletiva lhe dá um trabalho e não consegue um pormenor que consegue num atleta individual, em que só tem que o seguir e estar ali todo. E como é que trabalha para conseguir, vá lá, dentro do possível, os mesmos resultados, tendo uma equipa de 25 jogadores? Sim. Eu ultimamente não tenho trabalhado com equipas, mas não tenho muito. Mas o princípio é sempre o mesmo, que é dar trabalho. Veja uma coisa, veja o trabalho que dá os GPS no futebol. Eu não sei se já olhou para aquilo. Aquilo é uma coisa insana. É dados e dados e dados e dados e dados e dados. Se perguntar no jogo, numa equipa feminina, em que ciclo ovulatório é que elas estão, não sei se vão saber. E algumas delas vão ficar menstruadas 2 dias antes de um jogo importante. Ou seja, o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que é perfeitamente possível fazer isto, é muito mais trabalho, é muito mais importante, porque há de facto, como está a dizer, variações muito grandes, porque o Zé Uva a treinar a Patrícia, ele já conhece, basta olhar para ela de manhã, já vê aquela que não vem com aquela vontade. Portanto, se tiver mais dados, ajuda. Mas, agora, quando se trata de uma equipa grande, e a individualização, na minha perspectiva do treino, é essa. É um tipo olhar e perceber, olha, este tipo recuperou bem, recuperou mal, fizemos agora a análise esta pessoa. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um atleta que nós estávamos com imensa dificuldade, que não recuperava bem, e estava com uma perda de sangue nas fezes e estava com uma hemoglobina baixíssima. Só quando vieram, só que começamos, como tu sabes, no futebol, faz-se as análises e só vêm as análises 3 dias depois ou 4. Quer dizer, eles estavam a treinar e ele já estava com perda de sangue, tinha sangue oculto nas fezes, estava com a hemoglobina, nós a pensar que ele não estava a fazer as coisas como devia ser. Ou seja, o que eu quero dizer é que tudo isto é possível. Dá mais trabalho, obviamente, mais gente, mas é possível, é possível. Não é, agora, é claro que é muito mais complexo, mas por ser mais complexo, um tipo deve fazer. Sabem, isto às vezes é um raciocínio engraçado, que é assim, como é assim, mais vale não fazer. Eu tenho não vou dizer aqui, senão o prémio de seguro sobe, que é uma coisa engraçada. Os seguros, quando o prémio sobe, um tipo paga mais. Eu pensei que era pago, um tipo recebia, mas não. Mas eu tenho uma alteração genética que tem uma grande sensibilidade, um grande risco de aterosclerose. E não é modificável. Então qual é a tendência? Não medir. Porquê? Porque não há nada para fazer. Mas que estupidez, então não há. Eu tenho que ter mais cuidado com a alimentação, tenho que ter mais cuidado, não posso fumar, tenho que controlar a minha tensão arterial, tenho que ter cuidado com a minha glicémia, porque são estes fatores modificáveis. Aqui é exatamente a mesma coisa. Quanto mais
Quanto mais heterogéneo for a equipa, mais cuidado nós temos que ter. Qual é a tendência? Isto tem muita gente, é impossível. Uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Pronto, está bem, mas é preciso saber. O que eu acho, sabem... E pronto, se ninguém quiser fazer pergunta, não tem mal nenhum. Mas o que eu acho, sabem, é que eu acho que nós... Eu, quando fui para a Alemanha fazer uma parte do meu doutoramento e vinha, uma das coisas que eu reparei é que não havia extensões, estas extensões. Estão a ver? Isto é tipicamente uma coisa mal pensada. Porque se for bem pensado, não há extensões para nada. Eu pedi uma extensão lá, a gente sabia o que era, não se vende. Aqui, bom, tem que ter extensões, porque as coisas não vão bem pensadas. Nós não gastamos tempo suficiente a planear. Nós achamos uma coisa. Eu estou agora num projeto interessantíssimo aqui com uma empresa brasileira. O tempo que nós estamos a uma coisa que se chama Lean Inception. O tempo que nós estamos a planear uma porcaria de uma aplicação que eu, Tuga, já tinha ultrapassado há muito tempo. Disse, não, isto vai ser assim. Não é assim. Volta para trás outra vez. E afinal não é. Ou seja, eu acho que no desporto, e era essa também uma questão importante que eu estava a referir há pouco, que é onde é que nós podemos ganhar? Eu acho que é na organização. Nós temos que gastar mais tempo a planear, nós temos que gastar mais tempo a organizar, porque depois vamos encurtar caminho. Só que nós temos uma tendência, mas temos que treinar e não temos tempo para isso. Ok, isso é importante. Costuma-se dizer que os americanos demoram 6 meses a planear e 6 meses a construir. Nós demoramos 2 meses a planear e depois 2 anos a deitar e a pôr abaixo e põe em cima e põe em baixo e põe em cima, porque não foi nada bem planeado. Mas sim, acho que é mais difícil, mas se calhar até é mais importante. Temos já ao fundo a Rodrigues. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. A psicologia do desporto há décadas atrás identificou um estado em que alguns atletas conseguiam entrar, que, corrija-me se o nome se já for outro, que era de flow. Flow. Exatamente. E eu lembro que na altura, há umas décadas atrás, eu interessei-me muito por esse assunto, eu ia imenso sobre essa questão e gostava imenso de perceber os mecanismos que estão por trás de um ser humano normal se conseguisse transcender num determinado contexto. E eu gostava só de saber se, por acaso, hoje em dia, se há dados das alterações fisiológicas ou mesmo da atividade mental que os atletas têm quando entram neste estado. Sim. Muito obrigado. É engraçado porque, sabe, mesmo atletas de alto rendimento, estou-me a lembrar agora de uma coisa, 2 pilotos. As ondas a fazer exatamente o mesmo circuito, no mesmo simulador, e é um simulador, estamos a tentar construir um EEG dentro do capacete, mas não é fácil, depois a FIA não deixa, etc. Portanto, tem que ser dentro do simulador, mas eles são competitivos, como se calhar, se for fazer num simulador, vai querer fazer bem, independentemente de saber que não vai cair a água, não é? Mas é muito engraçado que 2 pilotos e o comportamento das ondas cerebrais eram completamente diferentes, particularmente quando nós começávamos a pôr muita pressão, a falar com ele, a pôr a sala mais quente, ou seja, esse estado de flow, que muitas vezes é designado por estado de flow, é um estado quase subconsciente de bem-estar, de transcendência, consegue-se em determinados momentos, outros não se consegue. Há pessoas, da minha experiência, que é reduzidíssima. Eu faço isto há relativamente pouco tempo. Há pessoas que têm muito mais experiência. Mas eu faço com medidores fisiológicos. Haverá outros, o Sidónio com certeza que saberá outras formas. Mas o que acontece, já é engraçado, é que há tipos que estão numa determinada altura em que desligam, por exemplo, a onda alfa e a onda teta, e outro não, na mesma circunstância. E depois, passado um bocado, são capazes de fazer exatamente o contrário. Ou seja, o estado de flow, na minha perspectiva, existe, mas não é uma coisa que seja assim, eu vou entrar agora, na minha experiência, eu vou entrar agora, pelo menos, como é que eu vou expressar? Pelo menos que seja possível de ser mensurável fisiologicamente. Mas nem tudo é mensurável fisiologicamente. Isso é outro dos problemas da fisiologia. Nós achamos que tudo o que não se mede não existe. Não, há coisas que não se conseguem medir e existem. E acontecem, não é? O efeito placebo, por exemplo, ou não placebo. Mas sim, é engraçado como há tipos que conseguem entrar. E é incrível, é incrível. Temos mais alguma questão? Não sei se há mais alguém. Mais uma? Muito bem, Miguel. Não sei. Miguel Candeias. Não conhecendo todo o seu estudo,
mas se já conseguiu estudar, em certas modalidades o alto rendimento atinge-se ainda quando são jovens, não na fase adulta. E até estava há bocado a falar de ovulação, em certas modalidades ainda nem têm, e já são seleções e campeonatos do mundo. Os resultados que tem quem é da alta competição e ainda nem sequer é adulto e compete ao mais alto nível e quando é adulto são muito diferentes? Bem, eu não tenho muita experiência disso. A minha experiência eu vou falar agora destes últimos anos que eu olhei para o Pedro e lembrei-me logo que o Pedro estava numa modalidade, e aqui ao lado também, sim, onde... mas eu não tenho experiência sobre isso. Eu não tenho experiência sobre isso. Eu já reparei, foi uma coisa engraçada, estamos há pouco também a falar um bocadinho sobre isso. Por exemplo, nos pilotos, aos 9 anos, vê-se se ele vai ser bom piloto ou não. Agora, se ele vai ser, ou antes, expliquei mal, se vai ter possibilidades de ser. Agora, se ele vai ser bom piloto, depende de outras coisas, isso é outra coisa. Chega aos 14 anos, não está para andar a treinar e andar a viajar e não sei o que, e desiste, e acabou. Agora, é incrível como é que muito precocemente, então, treinadores como eu, Pedro, olham e tipo, está aqui isto é um diamante em bruto, isto agora é só trabalhar. Só Deus sabe o que é que vai acontecer a seguir. Mas as características intrínsecas, isto é a mesma coisa como das perguntas que mais agora me fazem, é a questão da longevidade dos atletas, não é? Porque cada vez são mais... claro que as pessoas que treinam, trabalham, têm mais cuidado, etc. Os meios de treino também são diferentes. E a medicina? A medicina também tem ajudado imenso. Mas depois também é uma componente genética grande. Porquê? Porque quem lá está, até aos 44... é porque tem genes favoráveis. E teve sorte. Não, porque pode ter um gene de suscetibilidade do tecido conjuntivo, mas se levar com os pitons no joelho, não há gene que lhe resista. Portanto, mas eu não tenho, sinceramente, com miúdos, não tenho experiência. Professor, nós estamos a chegar praticamente ao final do nosso tempo. Eu não resisto a colocar-lhe uma última questão, que lhe agradeço que seja com resposta breve. De qualquer das maneiras, esta conferência esteve centrada naquilo que é a performance do atleta. De que forma, ou em que medida, é que estes princípios se aplicam a todos os outros intervenientes que estão à volta do atleta, os treinadores, equipas técnicas multidisciplinares, os dirigentes, toda a gente está à volta do atleta? Sim. Sabe que muito obrigado, eu acho essa pergunta muito interessante por uma razão. Eu acho que nós temos que fazer aqui um trabalho com os atletas, e não é com os atletas, é com os colaboradores nas empresas, com as famílias, com os miúdos nas escolas, que houve uma excessiva responsabilização dos líderes. Os líderes, entretanto, ficaram sozinhos. Ou seja, enquanto treinador está sozinho, muitas vezes é um solitário, ninguém lhe vai passar a mão pelas costas, ninguém o vai afagar. E isso é uma coisa que nós temos que fazer. Não podemos, porque o que aconteceu é que com este exagero da liderança, eu já disse, eu vou fazer uma empresa para treinar liderados, pelo menos há de haver mais, não é? Agora parece que já temos mais oficiais que soldados praças, mas de qualquer maneira é como ser comandante, tem que haver pessoas, marinheiros, não pode haver mais, tem que haver comandantes, tem que haver marinheiros. Portanto, o que está a acontecer de um momento para o outro é que parece que é tudo comandante. E eu acho que este trabalho que é preciso fazer também do ponto de vista psicológico, porque repara, se vai para uma competição, se dormiu mal, se alimentou mal, se está estressado, etc., qual a sua capacidade, qual a sua acuidade para avaliar aquele movimento que é tão rápido, que eu nunca tinha estado a dizer que eu não consigo perceber como é que vocês veem aquilo, não é? E, portanto, ou seja, vocês, da mesma forma que o CEO é um corporate athlete, vocês são um coach athlete. Ou seja, esta é uma coisa que nós temos que caminhar nesse sentido. E uma das coisas que eu acho que prejudicou um bocadinho foi isto. Os atletas estão à espera, é como os meus alunos. A minha mulher educadora estão à espera que a minha mulher lhes dê educação. Os pais fazem assim. E hoje os liderados estão todos à espera que o Presidente diga o que tem que se fazer e alguém tem que dizer que o Presidente veio mal disposto, zangado, e alguém tem que lhe dar uma pancadinha nas costas, metaforicamente, para ele conseguir fazer alguma coisa da equipa e do conjunto, e da organização, o que quer que seja. Portanto, isto é um trabalho conjunto, obviamente que depois reflete-se no atleta e, portanto, esse terá que ter um tratamento diferente, mas eu acho que nós exageramos um bocadinho relativamente ao trabalho solitário. É por isso que eu sou um fã dos treinadores e não tenho jeito nenhum. Tentei ser treinador de handball, uma desgraça completa. Percebi que estava mais vezes expulso
do que uma desgraça completa. Não, mesmo que é uma coisa horrível. Eu era miúdo, novo. Não tenho jeito nenhum para isso, porque admiro imenso e tenho imensa consideração e pelos atletas. Olhem, a última coisa. Mais uma vez, olhem, a sério, fiquei muito sensibilizado pelo convite, gostei imenso de estar aqui, espero que tenha sido útil. E quem vai para Paris, que tenha a maior sorte do mundo. Quem não vai para Paris, que tenha a maior sorte do mundo também, porque continua a ser pessoas excepcionais. Está bem? Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Professor, muito obrigado por este esforço adicional. Não, fez muito mais do que uma extra mile. Não, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.